Ei, hoje vamos falar de 5 princípios-chave de ciência cognitiva que deves ter em conta se quiseres ter um 20 no próximo teste. Estes princípios são fáceis de esquecer, mas muito relevantes se quiseres estudar eficientemente. A primeira questão é quando deves estudar e por quanto tempo. A resposta mais óbvia é que quanto mais tempo estudares, melhor nota vais ter. Se passares 100 horas a preparar-te para um teste, vais ter melhor nota do que se só passares 10. Isto parece bastante claro. O que é menos claro é como deves passar o teu tempo de estudo. Isto traz-nos até ao nosso primeiro princípio de ciência cognitiva, spacing. Spacing significa espaçamento, ou seja, deixar espaço entre sessões de estudo. A abundante literatura já escrita sobre o efeito spacing mostra claramente que o tempo de estudo é muito mais eficiente se for distribuído por múltiplas sessões do que se for comprimido numa só. Estar exposto ou exposta à informação mais vezes, em diferentes sessões, vai resultar muito melhor em termos de retenção do que se tentares aprender tudo numa sessão de 5 horas sem intervalo para fazer xixi. Portanto, o teu horário de estudo deve ter todo o tempo que tens disponível e tentar que este seja o mais bem dividido possível ao longo do período ou semestre de aulas. É natural estudar um pouco mais antes do exame, mas deves tentar fazer menos isto do que é feito tipicamente. A próxima questão é por quanto tempo estudar cada tópico. Um bom conselho é cobrir cada tópico pelo menos 5 vezes, com exercícios se possível, mas claro que depende da dificuldade da matéria. É inteligente também focar-te na matéria em que tens mais dificuldades, em vez de fazer as coisas que já sabes vezes e vezes sem conta. O que estudar e como estudar. Definido o horário, está na hora de olhar para o momento em que de facto estás a estudar. Aqui é onde existe uma diferença grande entre o que a maioria dos estudantes acha que é eficaz e o que realmente é. Dois psicólogos, chamados Karpik e Blunt, lideraram um estudo que consistia no seguinte. Pegaram em vários alunos e dividiram-nos em 4 grupos. O primeiro grupo iria rever a matéria apenas uma vez. O segundo iria rever a matéria várias vezes. O terceiro ia tentar ler uma vez e escrever o máximo de matéria sem olhar para o livro. E o quarto grupo tentou criar um mapa de conceitos, também é chamado um mind map. Quem é que teve melhor nota no teste? Antes de dizer o que realmente aconteceu, vou dizer o que os alunos acharam. Aqueles que fizeram um mapa de conceitos e os que reviram várias vezes pensaram que iam ter melhor nota. E aqueles que se tentaram lembrar da informação sem olhar para o livro acharam que iam ter a pior nota. O que é que aconteceu? Exatamente o oposto. Os estudantes que tentaram lembrar-se do máximo de matéria sem olhar para o texto tiveram notas muito mais altas. Este é apenas um caso de muitos que exemplifica o nosso segundo princípio, o testing effect, ou seja, efeito teste. Este princípio diz que testares o teu conhecimento funciona muito melhor do que reler apontamentos e sublinhar o livro. Ou seja, depois de ler a informação, tenta reproduzir a matéria por palavras tuas, sem olhar para o texto. Como praticar? Existe uma hierarquia de recursos que podes usar para testares o que aprendeste. No topo dessa hierarquia temos exames e testes tipo. O seu propósito é serem idênticos ao teste a sério que vais ter que fazer. Em segundo lugar temos problemas, que normalmente são enviados como trabalho de casa. Lembra-te que só prestares atenção às aulas e fazer os trabalhos de casa já é meio caminho andado. Em terceiro, temos fazer perguntas aos teus colegas e vice-versa. Para além de ser divertido, é uma excelente maneira de testares o que aprendeste. Esta hierarquia é feita com base no terceiro princípio, Transfer Appropriate Processing, que basicamente significa que quanto mais parecidos com os do teste forem os exercícios que fazes para praticar, melhores vão ser os teus resultados. Se não tiveres acesso a bons exercícios, tenta explicar por escrito os vários conceitos e ideias por palavras tuas, sem ires ver ao livro. Depois relê e vê se acertaste. A maioria das matérias que aprendemos são conceptuais, ou seja, passar ou chumbar depende inevitavelmente de tu perceberes ou não algumas ideias importantes. É importante decorar algumas coisas, sim, mas na maioria das vezes, decorar é um meio para um fim e não um fim em si mesmo. Isto significa que perceber realmente os conceitos base testados em qualquer teste que faças deve ser uma prioridade. Praticar com exercícios ajuda muito, porque para resolver um problema é preciso percebê-lo. No entanto, é comum acharmos que realmente percebemos algo e na verdade não percebermos nada. Este é o quarto princípio e chama-se ilusão de profundidade explicativa. A razão para isto é que a compreensão acontece por etapas. Por isso, é fácil convencer-te que sabes realmente algo quando ainda não sabes mesmo profundamente. Naturalmente, quanto mais praticares e pensares num conceito, mais profundamente tu vais perceber. Combate a ansiedade. Simula o teu exame. Com grandes testes, vem muita ansiedade. A ansiedade é péssima para as tuas capacidades de estudo, porque diminui a concentração e piora a tua capacidade de retenção. Uma boa solução é dada pelo nosso quinto e último princípio. A exposição diminui a ansiedade. O que podes fazer é simular o teu teste antes de o fazeres. Pega num teste modelo, ou o mais parecido que encontrares, e tenta resolvê-lo sem interrupções nem apontamentos, com o mesmo limite de tempo que vais ter no teste. Este tipo de simulações tem 3 benefícios principais. Primeiro, aumentas a pressão que sentes enquanto estudas, o que aumenta a tua concentração e torna mais fácil reter informação. Segundo, quando chegar o teste verdadeiro, não vais sentir tantos nervos. E terceiro, ficas com uma ideia de como vai ser realmente a tua performance no teste. E é isto. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se por acaso fores aluno do secundário, visita o nosso Patreon, está na descrição.
e traz acesso a vídeos destes a explicar-te a matéria, feitos com o objetivo de subir as notas pelo preço que pagarias pelo Netflix, ou até menos. Novos conteúdos são adicionados todas as semanas. Não te esqueças de subscrever o canal e na descrição podes encontrar o link de mais artigos para te ajudar a trabalhar e estudar melhor. Até à próxima!